Vamos começar falando especificamente sobre esse caso dessa pessoa que foi presa, né? Como é que a subsecretaria já estava observando, né, essa recorrência desse furto, nesse caso específico, como é que ele foi identificado também, né? Então, é interessante a gente começar desde da minha posse, né? Tomei posse no dia 10 de janeiro do corrente ano e a gente deu andamento no acendimento da cidade como era a determinação do prefeito. Ocorre que de 6 meses para cá a gente vem identificando um crescimento exponencial no número de furtos e dano ao erário público perpetrados pelos criminosos. E aí a gente começou a dar uma atenção especial a isso, ver quais são os lugares que estavam sofrendo mais essa intervenção e tentar ir afunilando, vendo algum lugar que a gente pudesse ter algum acesso a alguma câmera e logicamente, fazendo os registros de ocorrência que até então não existiam. Então, quando da nossa posse para cá, a gente começou a pegar todos esses delitos e fazer os registros de ocorrência, como a doutora bem falou, a gente tem quase 20 registros de ocorrência entre crime de dano e crime de furto. Então, com base nisso, a gente foi fazendo esse mapeamento e a 28 de março hoje é um dos lugares que tem mais sofrido e foi exatamente aonde ele foi capturado. Porque todos os dias, praticamente, dos últimos 3 meses, a 28 de março vinha sofrendo com isso. E a gente perdendo, em tese, 2 equipes das 6 que fazem manutenção para poder fazer esse reparo. Ou seja, a gente tem uma cidade com extensão territorial imensa. E a gente deixando 2 equipes aí num período de 120 dias, é como se a gente deixasse de acender 7 mil pontos, que é quase o que a gente tem de passivo. Então isso estava gerando um transtorno muito grande. Isso vai acabar? Não, isso é histórico. Mas estava num volume que estava prejudicando o serviço sobremaneira e gerando prejuízo não só para a prefeitura, que esses ambientes que ficavam apagados propiciava que outros delitos fossem cometidos. Como a gente recebia reclamações lá na secretaria. Olha só, na altura X da 28 de março estão havendo furtos. Então esse furto gerava um apagamento de 5, 6, 10 postes que propiciava outros delinquentes promover outros tipos de crime ali aí contra a população diretamente, né, vamos assim dizer. E qual era o prejuízo, assim, os cofres? Vocês calcularam já todo esse histórico de furtos? Então, só na 28 de março, para vocês terem noção, a gente está com mais de 5 mil metros de cabo furtado. Só na 28 de março. Tem a Lorival Martins Breda, tem a Arthur Bernardes, tem a Felipe Web, que são vice-principais, Alberto Lamego, que são vice-principais, que também vinham sofrendo com esse tipo de delito. Então, a gente está fazendo um levantamento pormenorizado, que a gente vai ter que fazer um novo processo, de repente, para adquirir cabeamento, para fazer aéreo, como a gente está fazendo na 28 de março agora, para a gente conseguir coibir de uma vez por todas esse tipo de delito. Enquanto isso, a gente vai batalhando, como a gente fez aí, em busca de achar esse criminoso e matar essa situação toda. Para vocês terem noção, a gente conseguiu em tempo recorde, de janeiro para cá, a gente fez 21 mil reparos na cidade. Estava com 35 mil pontos apagados. A gente fez 21 mil reparos, já colocamos 11 mil LEDs na cidade. Já era para a cidade estar num patamar de acendimento próximo dos 90%. E aí, não é colocar a culpa propriamente nisso, mas isso contribuiu sobremaneira para a gente não estar hoje com um serviço bem equacionado e equalizado. E bem rapidamente, só a contribuição que vocês tiveram para a polícia chegar a esse suspeito que foi agora, está sendo preso aí. Vocês passaram de informação, porque a polícia precisava, ou até contribuição, seja, para estar ali naquele local e conseguir capturar. Então, a dinâmica dos fatos aconteceu exatamente, não só a dinâmica, né? Eu vou dar uma geral, e é o seguinte, como isso aí estava afetando muito a nossa gestão, a gente começou por conta própria a começar a ouvir os comerciantes, verificar se tinha algum ponto que alguém tinha uma câmera que a gente poderia utilizar, e felizmente anteontem a gente conseguiu na 28 de março um estabelecimento comercial que tinha uma câmera. Conseguimos flagrar com a câmera esse meliante cometendo o delito. Ele fazia o preparo, fazia o furto, fazia o preparo e escondia parte do material para poder furtar. Ele levou aproximadamente uns 30 minutos, entre idas e vindas de bicicleta, para poder fazer todo esse movimento. E aí o que a gente fez? Eu, por conta própria, peguei um membro da equipe e falei, poxa, a gente tem que atuar em todos os sentidos. Estive aqui, a delegacia estava de portas abertas, a doutora Natália, eu tenho que agradecer, que ela colocou toda a equipe à nossa disposição desde o nosso primeiro registro de ocorrência, e ela falou, Diego, fique tranquilo, a gente não tem efetivo para poder fazer isso. Então a gente foi às ruas, eu e com a minha equipe, a gente foi às ruas, e o objetivo era, a hora que a gente conseguir visualizar alguém com essas características, a gente vai ligar o 190,
Mas o que aconteceu? Ele foi muito rápido nesse dia e a gente conseguiu abordá-lo. A gente abordou ele, conseguiu aí falar com ele, perdeu, pegamos, ele estava já com a res furtiva e a gente conduziu ele até a delegacia e promovemos o registro de ocorrência. Os fatos se deram dessa forma em relação a esse fato especificamente. Agora, secretário, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da importância da população, melhor dizendo, de fazer a denúncia, né, caso consiga fazer o flagrante aí de uma ação de furto de cabo, né? Então, hoje, mais do que nunca, está bem nítido, em todas as outras oportunidades que eu tive, em todos os vídeos que de vez em quando a gente faz na rede social, a gente clama a população de que ligue 190 sempre que você vê um meliante praticando esse tipo de delito. Por quê? Não é só o erário público que sofre com isso. Na verdade, é a população que sofre diretamente, que fica vulnerável nesses lugares que ficam apagados. Então não é só o prejuízo financeiro, é o prejuízo, de repente, da vida de alguém que vai pegar um meliante desse provocando um furto e acabar tirando a vida de uma pessoa ou outra. Então é essencial que a população esteja do nosso lado, como sempre tem estado, como contribuiu muito. Todo o comércio da 28 de março vem falando, olha, a gente já viu alguma pessoa com essas características por aqui, de bicicleta. Então isso nos ajudou muito e a gente continua pedindo para toda a população nos ajudar nesse sentido, que aí a gente vai conseguir coibir ao máximo esse tipo de delito, esse tipo de crime, e a gente vai conseguir, se Deus quiser, que é o objetivo do